Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Elvia Martins, psicóloga infanto-juvenil, idealizadora e responsável pelo Belo Desenvolver. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o período pré-natal. Essa aula de hoje, ela tem relação com a aula nossa anterior, que nós conversamos sobre gestação e todo esse processo gestacional. Deixarei aqui para vocês, aqui em cima, o link, o cardzinho que tem acesso direto à nossa aula anterior. Se você não viu ainda, eu te convido a parar esse vídeo, a ir lá, dar uma olhadinha, assistir, e depois você volta para ele. Se você já assistiu, te convido a rememorar o que está lá posto para que a gente venha para cá numa embalada só para entender o que é o período pré-natal. O período pré-natal, gente, ele está dentro do desenvolvimento infantil e ele é uma das etapas, um dos períodos, se assim queira dizer, do desenvolvimento infantil. Nós temos o período pré-natal, primeira infância, segunda infância e terceira infância. Vale lembrar que o nosso curso de Desenvolvimento Infantil 3.I, ele vai até o limite com a adolescência. Então, vamos lá? Só lembrando, para que vocês possam assistir essa aula, eu te sugiro a dar uma paradinha, dar um pausezinho no vídeo e ir aqui nos comentários para que vocês possam ter acesso ao link de acesso, para que vocês possam ter acesso ao link com o Drive, onde vocês poderão selecionar, colar e copiar na barra superior da janela de acesso à internet e entrarão em contato com os nossos slides. Lá, vocês buscarão o jogo de slide referente a essa aula de hoje, que é o nascimento e o recém-nascido. Todas as nossas aulas, elas têm slides, porque acredito que essa é uma forma muito didática para que vocês possam acompanhar. Porque eu falo, vocês entendem, e vocês poderão vir a anotar alguma coisa que vocês acham pertinente para crescer nos slides, e tem referência muito legal lá para que vocês tenham esse acesso direto. Dá uma pausazinha aqui que eu aguardo você. Você vai lá correndo rapidinho e eu te aguardo aqui. Deixa eu ver. Deu certo, né, gente? Vocês pegaram os slides. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Para que a gente tenha esse melhor acompanhamento, vocês vão aqui me acompanhar com os slides. Vou ficar aqui bem pertinho de vocês, no cantinho superior de vocês, porque sabe como é que é, né? A pessoa gosta de falar olhando no olho das pessoas. Então, aqui, nesse material aqui, que eu coloquei para vocês, para a gente poder conversar, para a gente poder entender o que nós iremos conversar diretamente, nós temos aqui esse conteúdo, que é o nascimento e o recém-nascido. O período pré-natal, gente, ele envolve todo o processo gestacional. Ele diz respeito a essa fase. A partir do nascimento, nós não consideramos mais período pré-natal. Nós já consideramos a primeira infância. Só que tem uma coisa que é muito importante eu ressaltar aqui para vocês. Nós precisamos conversar sobre o parto, que é o processo final da gestação. Para isso, eu dividi essa temática pré-natal em duas aulas, para ficar didaticamente colocado para vocês. Vamos lá? Vamos começar? Eu já destaquei aqui, mas eu gostaria de ressaltar essa frase, essa citação, e essa citação vocês vão perceber que tem tudo a ver com o nascimento e até algumas sensações, alguns sentimentos, emoções que traz para a gente. O nascimento de um bebê é um acontecimento extraordinário. E eu nunca vi dois bebês. Perdão, voltou aqui. E eu nunca vi
2 bebês exatamente iguais. Eis aqui um milagre que respira e que não poderia viver em um só instante sem você. Com um crânio mais frágil do que um ovo, um milagre com olhos, pernas, unhas e pulmões. Então, com essa citação, a gente traz duas questões bem pujantes, assim dizer. A, a fragilidade e a força ao mesmo tempo. Nós pertencemos a uma espécie em que não há a possibilidade de sobreviver sem a ajuda de outra pessoa. Então, o autor ele foi muito feliz quando ele coloca que não poderia viver um só instante sem uma pessoa, sem você. Quem é esse você? A mãe, o pai, os cuidadores. Então, em torno de uma criança, várias pessoas ofertam os seus cuidados. E esses cuidados, eles visam a manutenção da vida e o desenvolvimento dessa criança, porque assim nós teremos um adulto, um adolescente, um adulto saudável. Os tópicos da nossa aula é nascimento, processo de nascimento, recém-nascido, e dentro do tópico de recém-nascido, nós vamos conversar sobre recém-nascido e os pais. Eu costumo dizer, porque eu também tive essa sensação, que quando nasce uma criança, não nasce só uma criança, nasce uma mãe e nasce um pai. Porque a partir daí se forma uma família, ou a partir daí uma mãe fica responsável pelo cuidado e manejo de uma criança, o pai, por sua vez, também. Então, nós temos diversas situações aí que envolvem diretamente o nascimento de uma criança, que você há de convir comigo, gente, que é uma grande responsabilidade. Você ser responsável pelo desenvolvimento de uma pessoa te traz uma perspectiva de grande responsabilidade. Eu lembro muito bem dos nascimentos das minhas duas meninas, a Maria Eduarda, que hoje tem 10 anos, e a Ana Rebeca, que hoje tem 5 anos. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui para a maternidade, para ter minhas filhas, as sensações que eu tive quando vi o rostinho pela primeira vez, a preocupação quando eu saí da maternidade, que eu fui para casa com elas, e a Maria Eduarda, que foi minha primeira filha, que marinheira de primeira viagem, eu lembro bem que quando eu cheguei da maternidade, eu olhava para ela e ficava imaginando como é que ia ser a partir dali. Ela não estava mais dentro da minha barriga, não era mais alimentada por mim, ela não tinha mais o aconchego do meu útero, mas ela precisava de um outro tipo de aconchego. E esse outro tipo de aconchego estava intimamente relacionado a mim, ao pai e às pessoas que poderiam me acompanhar nesse processo. Frente a isso, é que eu entendo que ali, quando eu vi o rosto da Maria Eduarda pela primeira vez, ali eu tive certeza que eu nasci enquanto mãe. E quando eu vi o rostinho da Ana Rebeca pela primeira vez, nossa, a sensação é inigualável. Então, daí vem você dizer que é um momento extraordinário. Aqui, nós vamos conversar, gente, sobre o processo de nascimento e dando ênfase, sim, ao parto, tá? Eu trouxe um dado que é bem interessante antes de conversarmos sobre o parto, os tipos de parto propriamente dito. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho alguns dados que são muito importantes, que têm a ver com a escolha da mulher a respeito do parto que ela terá. Então, dentro disso, tem uma coisinha muito importante, que é o plano de parto. Durante o período gestacional, que você faz todo o acompanhamento pré-natal, é aconselhável que a mulher faça sim um plano de parto. O que é o plano de parto? É quando ela coloca lá todas as informações de como ela quer e deseja que o parto dela
aconteça, o que é que ela concorda, o que é que ela não concorda, o que é que ela diz a respeito da entrada dela no centro cirúrgico, qual é o tipo de parto que ela deseja ter, quem ela quer que acompanhe ela, porque por lei a mulher ela tem direito sim a ser acompanhada no centro cirúrgico, que é um espaço totalmente inesperado, você nunca esteve, né? A priori. E você está lá com pessoas estranhas num momento que é extremamente importante para você. Então, é sim direito da mulher ela ter, quando for para o centro cirúrgico, ou para ter parto normal, ou cesariana, ser acompanhada. Então, lá no plano de parto, isso está posto. Se ela quer, como é que ela quer o primeiro banho do bebê, enfim, todas essas informações estão lá postas e isso tem que acompanhar essa mulher quando ela for para a maternidade. Então, frente a isso, é só uma observação que eu faço aqui para vocês, nós temos dados importantes e, de certa forma, até comparativos. Eu trouxe para vocês dados de 2012 e 2015 do Ministério da Saúde, e essa referência é de 2017, que coloca que, em 2012, 84,6% dos partos cesarianos no Brasil é um índice altíssimo. Então, o que é que eu quero ressaltar aqui para vocês? Perdão, voltou aqui a imagem. O que é que eu quero ressaltar para vocês? Dos partos que aconteceram no Brasil, 84,6% eram partos cirúrgicos, que não necessariamente tinha indicação de cirurgia, mas sim desejo da mulher dela decidir com relação ao parto que ela tem. Isso de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2015, aí houve uma mudança assim com relação aos partos, as cesáreas e os partos normais. 55,5% foram cesáreas e 44,5% partos normais. O que é que eu quero destacar aqui para vocês? Desculpem. A grande discussão em torno da escolha do parto pela mulher e o procedimento que é adotado. Então, o parto, qual é a indicação de uma cesariana? É quando ela coloca risco para a mulher ou quando há risco para o bebê. Então, é optado, é decidido por uma cesariana. Daí vem a necessidade da mulher, sim, fazer todo o acompanhamento pré-natal, que ela vai entender a dinâmica do parto, ela vai entender a dinâmica do seu corpo e ela vai entender o que melhor tem, o que melhor há para esse movimento que é ter o seu bebê. A cesariana no Brasil, ela ainda é considerado o parto mais solicitado, o tipo de parto mais escolhido pela mulher. Ela decide quando o bebê dela vai nascer. Ela quer uma pesquisa que foi realizada pela UNB. Ai, desculpa, gente. Uma pesquisa realizada pela UNB, o porquê que a mulher decide ter um filho via parto cirúrgico. Ela decide porque ela quer ter um controle sobre a situação, porque ela julga que é mais fácil de ser sanado qualquer dificuldade que assim tenha, e ela tem uma previsibilidade da situação como um todo, e que não necessariamente está relacionado com a condição de saúde dela. Então, são mulheres que, na grande maioria das vezes, elas têm condições, sim, de ter um parto normal, que é o parto vaginal, contudo, ela escolhe ter o parto cesariano, que é a cesárea. As mulheres... E outra informação que eu quero trazer para vocês, que eu acho extremamente pertinente.
Mulheres que têm mais de 30 anos, elas são tendenciosas a escolher o parto via cirurgia. E mulheres que têm entre 25 anos e 30 anos, ou até um pouquinho menos, elas são tendenciosas, elas tendem a escolher parto normal. Dentro dessa perspectiva, dessa justificativa por idade materna, a gente traz uma discussão bem interessante: o tempo de recuperação. O tempo de recuperação para o parto cirúrgico e o tempo de recuperação para o parto normal é totalmente distinto um do outro, mas deixo claro e ressalto: é direito da mulher escolher, sim, levando em consideração todo o acompanhamento pré-natal, e essa é uma parceria muito clara com o médico que faz todo o seu acompanhamento. Quais são os fatores que influenciam na decisão da mulher pelo parto, pelo tipo de parto? Escolaridade. Nessa mesma fonte de estudo, de pesquisa, ficou claro que mulheres com maior escolaridade, elas tendem a ter parto por cesariana. Uma das explicações é o controle da situação e também a questão da decisão ambiental que ela toma. Nível socioeconômico também tem uma grande influência. Estado civil, mulheres que são casadas, elas tendem a escolher mais partos cirúrgico do que parto normal. A idade da mulher, foi aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente. Mulheres com mais de 30 anos, elas tendem a escolher partos por cirurgia. E aquela discussão, plano de saúde versus sistema único de saúde. Porque, por meio do plano de saúde, a mulher ela tem uma voz mais altiva. Por meio do Sistema Único de Saúde, há uma grande, como é que eu posso dizer? Instrução, informação, que os partos devem acontecer via vaginal. Então, todos esses fatores, eles influenciam, sim, na decisão dessa mulher. E, além disso, gente, tem todo um processo relacionado à cultura, à percepção do que é um parto via cirúrgico, o que é um parto normal, a influência das mães dessas mulheres. Então, tudo isso tem muito poder de decisão. A influência dos companheiros também, né? Então, isso a gente tem que ressaltar. Dando sequência, o negócio tá sério. Então, dando sequência aqui, eu trago para vocês, nesse momento aqui, eu não falo necessariamente da diferença de parto normal, parto vaginal, para parto cirúrgico. Aqui eu falo do processo de nascimento, que ele tem o seu início, então tal que eu coloquei aqui esse reloginho para fazer alusão que o relógio do parto, ele é acionado ali mais ou menos 2 semanas antes do parto propriamente dito. Então, 2 semanas antes do parto propriamente dito, gente, o que foi que aconteceu aqui, meu Deus? A pessoa bobou aqui, a pessoa foi para o final da aula. Vocês estão percebendo aí, gente, que eu fui para o final da aula, mas não tem problema. A gente resolve já o que foi que aconteceu aqui com a pessoa. Gente, o que foi que a Elvia fez? A Elvia tá bobando, né? Que complicado. Mas a gente volta. A gente consegue voltar. Não consegue? Aí, seguimos. Deu tempo, né? Beber uma água, relaxar um pouquinho. Quebrou aqui até o raciocínio, mas a gente consegue voltar. Então, olha só. Dentro do processo de nascimento, nós temos uma coisa que é boa, muito boazinha de destacar, que é essa questãozinha
aqui do tempo do parto, né? O que é esse tempo do parto? Que eu quero dizer para vocês, trocando em miúdos aqui para vocês entenderem melhor. Por volta ali mais ou menos de 2 semanas antes do parto, o corpo ele começa a dar sinal que essa mulher vai, no futuro, entrar no trabalho de parto. E aqui, o que é que eu digo para vocês? Se não houver ali a cesariana, esse parto vai acontecer vaginal, que é considerado parto normal. Para esse movimento aqui, que é o ato ou o processo de dar à luz, eu chamo de parturição. Então, para isso, esse nomezinho, ele quer dizer o quê? Trabalho de parto ou parto vaginal normal. O que isso é? É quando a criança, o bebê, vai passar pelo canal vaginal e ali tem um nascimento. Mas não é só isso. O parto, ele, sendo o parto normal, ele tem 3 etapas que eu vou deixar guardadinho aqui para voltar e explicar para vocês mais à frente. Independente de ser parto normal ou parto cesáreo ou parto via cirurgia, parto cirúrgico, o que eu quero destacar aqui é que a mulher, por volta de 2 semanas antes dela entrar em trabalho de parto, o corpo dela passa por uma série de mudanças e essas mudanças elas está intimamente relacionado com o preparar. Essa mulher está sendo preparada para parir, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Como destaque ocorre, e aí eu boto mesmo bem destacado aqui, uma repentina elevação de nível de estrogênio. Essa elevação do nível de estrogênio, gente, vai estimular o útero a se contrair e ficar mais flexível. Nada mais é do que o quê? Preparar o corpo da mulher para expulsão desse feto. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto propriamente dito, porque aí ainda não é o trabalho de parto, é a preparação do trabalho de parto, é possível perceber mudanças muito claras no corpo dela. Um afastamento das cervicais, há um rebaixamento da barriga, há um melhor encaixe da cabeça da criança, do feto, na parte cervical da mulher. Então, quando isso acontece, na bacia, que a gente pode didaticamente colocar, há uma preparação. Há uma preparação para que esse parto venha a acontecer. Então, parturição, se porventura vocês já ouviram falar desse termo, ou ler em algum lugar, parturição é trabalho de parto ou parto vaginal normal, que diz respeito a mudanças uterinas e cervicais que vai permitir mais à frente que essa mulher tenha o parto, que ela faça a expulsão do feto. Ela se inicia 2 semanas antes do parto propriamente dito, e isso permite que a mulher venha a ter o parto via vaginal. Mas se a mulher for fazer cesariana, aí o que eu posso destacar para vocês? Se a mulher for fazer parto cesáreo, possivelmente ela não entre nesse processo de nascimento, né? Ela possivelmente não entre nesse quesito chamado parturição, porque essa etapa é uma etapa que ela se dá findando a gestação. E geralmente as cesarianas ocorrem entre a 39ª e 40ª semana. E o parto normal, não. A mulher ela leva um pouco mais de tempo, ali entre a 40ª e a 41ª, 42ª semana, estourando, ela tem o seu bebê, ela entra no trabalho de parto propriamente dito. Além disso, eu destaco agora para vocês quais são
como é que ocorre, né? Essa dinâmica aqui que eu vou relatar para vocês e vocês vão perceber que tem sim time de acontecimento de cada etapa dessa que eu menciono aqui para vocês. Então, a priori, os tipos de parto são parto vaginal, que é o parto vaginal, que é parto normal, e o parto cesariano, que é a cesárea, que é a cirurgia propriamente dita. No parto cesáreo, o bebê é removido cirurgicamente do útero. Nessa remoção cirúrgica do útero, como o próprio nome diz, é por cirurgia, esse bebê ele é removido e ele tem todos os cuidados necessários após o nascimento, ok? E o parto vaginal, ele tem uma outra forma de acontecer. Essa outra forma de acontecer, ele obedece etapas distintas que vai ocasionar a expulsão e o surgimento do bebê e, posteriormente, a expulsão da placenta, que é quando finda o parto propriamente dito. Então, olha só vou fazer só uma ressalva aqui para vocês. No parto cesáreo, há sim a marcação da cirurgia, a mulher é anestesiada, geralmente não, é anestesia a RAC, onde ela fica sem ter a sensação dos membros inferiores, que vai permitir fazer o corte na barriga. Esse corte ele vai chegar até o útero, é feita a remoção do bebê do útero via cirurgia. Ela leva um pouco mais de tempo para se recuperar até da cirurgia propriamente dita, porque são várias camadas até chegar ao útero. Então, requer um cuidado maior, é considerado uma cirurgia de grande complexidade, mas que ela acontece tão tal, que eu quero destacar para vocês, que no Brasil o processo cesariano, né, é o mais escolhido, é o parto mais escolhido, embora tenha mudado muito, mas ainda é o parto mais escolhido. Vindo agora para o outro lado, que é o parto, gente, agora que eu percebi, tem porto, não é porto, gente, é parto. Não é porto vaginal nem porto cesariano, é parto vaginal. Corrijam aí no material de vocês, por favor. Então, parto vaginal, ele tem 3 etapas, que é a dilatação do colo do útero. Essa dilatação normalmente tem uma duração entre 12 a 14 horas, sendo para o primeiro filho. Aí você vai dizer assim, nossa, Ela, que loucura é essa? Como assim 12 a 14 horas em trabalho de parto? O que eu quero ressaltar é, dentro da literatura, nós temos essa informação clara, e não só dentro da literatura. Qual é a primeira etapa? Que é essa primeira etapa, gente, que é a dilatação do colo do útero, ela é considerada a mais longa do processo, onde há um afastamento dos ossos da bacia, o encaixe mais concreto, um melhor encaixe total da cabeça do feto. Esse encaixe total vai permitir que esse feto seja expulsado, e isso permite que ele passe para a etapa seguinte. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Essa etapa, ela tem essa duração para o primeiro filho. O segundo filho em parto normal pode ser diferente. Então, dentro disso, o que é que acontece? A mulher precisa ter uma dilatação máxima de 10 centímetros. Então, o colo do útero ele vai enlarguecer de tal maneira que ele chegue a 10 centímetros, para daí então passar a cabeça do feto, os ombros e o restante do corpo quando ele estiver na segunda etapa.
Dentro dessa perspectiva, é interessante a gente pensar que para que essa dilatação ela é necessária para passar no canal vaginal, os 10 centímetros. A etapa seguinte, que é a expulsão e o surgimento do bebê, ela dura em média 1 a 2 horas. E ela finda com a expulsão da placenta. Então, a placenta, ela vem em seguida, espera-se que ela venha em seguida, 10 minutos depois que o bebê surge, que o bebê nasce, é esperada a expulsão também da placenta. Então, o parto vaginal, ele só finda com a expulsão do feto e a expulsão da placenta. Então, só rememorando, o parto vaginal ele tem 3 etapas, que é a dilatação do colo do útero, que tem um período mais delongado. Para mulheres que têm um primeiro filho, ele demora entre 12 e 14 horas, mas pode ser bem menos, pode ser 8 horas. Há relato de mulheres que tenham filhos de primeira vez, tiveram filho pela primeira vez, que essa dilatação ocorreu em 3 horas. Enfim, tem uma variação muito grande de organismo para organismo. E uma mesma mulher que tem um parto normal, tenham 2 partos normais, também tem uma variação de como isso vem a acontecer. Sendo que, na dilatação do colo do útero, ele tem que atingir o tamanho máximo de dilatação de 10 centímetros. Na etapa seguinte, que é a expulsão e o surgimento do bebê, isso tem uma duração menor, entre 1 hora e 2 horas, que é quando o organismo, de fato, vem as contrações mais ritmadas, em mais curtas, e a distância temporal de uma contração para outra, ela diminui drasticamente. A expulsão completa de cima para baixo, o movimento é de cima para baixo, que é de expulsão, e há o surgimento da cabeça do bebê no final do canal vaginal. E finda com a expulsão da placenta, que é ali 10 minutos e no máximo 1 hora. Então, assim finalizou o parto normal, tá? Indo um pouquinho mais para frente, eu falo para vocês agora que o bebê nasceu. Os cuidados iniciais do recém-nascido, eu converso com vocês na nossa próxima aula, que é quando nós daremos início à fala sobre a primeira infância, que é do nascimento aos 3 anos de idade. Mas aqui eu já quero destacar que a relação do recém-nascido e os pais, tá? Aqui eu fiz questão de já trazer essa informação porque eu acho muito pertinente. Gente, olha só, o nascimento é algo extraordinário, é indiscutível, é inigualável. E ele não acontece não só para a mãe, não só para o bebê, mas para o pai também. Então, é um processo. Esse processo é o que eu chamo a atenção de vocês. Ao estabelecimento de vínculos. Então, nós vamos conversar agora, assim, muito introdutoriamente, sobre essa formação de vínculo, porque mais à frente, já na próxima aula, quando eu começar a conversar com vocês sobre a primeira infância, vocês vão entender muito mais sobre essa formação de vínculo que eu estou trazendo para vocês. Aqui é só uma degustação. Então, se o nascimento é uma transição muito importante para os pais e para o bebê, gente, é muito novo, tanto para a mulher, quanto para o bebê, quanto para o pai. Então, o bebê, ele nasce, ele sai de um ambiente extremamente aconchegante, 37 graus Celsius, ele tem alimentação ali direto, ele tem todo aquele espaço dedicado para ele. Então, ali ele tem tudo bonitinho ali dentro do útero. Quando ele nasce, ele é retirado desse espaço, que é um espaço seguro para ele. Ele vem para um novo ambiente. Quando ele vem para um novo ambiente,
esse ambiente, ele tem uma série de mudanças. Ele passa a entrar em contato com o tecido, ele começa a ouvir uma voz mais próxima, ele passa a ter uma sensação de pele diferente, ele passa a ver, né, a enxergar, que a visão vocês vão perceber que a visão ela leva um pouquinho mais tempo para ficar totalmente nítida no bebê. Então, esse bebê ele vem para um universo totalmente diferente. Só assim uma coisa, só para vocês pensarem, né? Quando o bebê ele nasce, ele sai daquele ambiente bem apertadinho, né? Que ele tem ali as paredes do útero e da barriga da mãe como forma de segurança, e ele vai para o berço. Gente, aí você olha o bebezinho lá, ele tá, às vezes ele se assusta porque ele não tem aquelas paredes de contenção. Ele tem um espaço imenso para ele ali viver, vamos assim dizer. Então, nessa situação, a maternidade, a gente tem uma forma de enxergar a maternidade e nós temos uma outra forma de enxergar a paternidade. Sendo que ambos são muito, mas muito importantes para o desenvolvimento da criança. Desde o seu nascimento. E eu até diria até antes do nascimento mesmo. Então, esse vínculo, ele se forma de uma forma, de tal maneira que após o nascimento da criança, ele toma um formato diferente, ele fica mais forte. Então, dentro disso, é importante a gente falar que tem a ideia do nascimento e a vinculação. Essa vinculação é a relação entre mãe e filho ou filha, pai, filho ou filha. Essa vinculação está relacionada ao acolhimento, amor, cuidado, dedicação, atenção, zelo por aquele ser que não teria outra forma de sobreviver se não fosse com os cuidados dos adultos que estão ao seu redor, que nesse caso os adultos são o pai e a mãe. A mãe mais diretamente, porque esses primeiros cuidados com relação à amamentação, mesmo que seja através de alimentação de fórmula, mas esse primeiro cuidado, que é o que a gente chama, esse vínculo inicial, que é o imprint que a gente chama, que é esse olhar, esse acolhimento inicial, aquele contato de pele, de cheiro, de pegar mesmo, acolher no colo, ele vai permitindo que esse vínculo se forme. E o dia a dia é muito responsável pela manutenção e a melhor elaboração desse vínculo como um todo. Então, olha só, após o nascimento, eu resgato uma fala minha anterior. Nasce um bebê, mas não nasce só bebê, nasce uma mãe e nasce um pai. E essa formação de vínculo tem tudo a ver com a manutenção e o desenvolvimento que nós iremos estudar mais à frente, quando nós começarmos a compreender a infância na primeira fase dela, que é ali de 0 a 3 anos de idade. Então, aqui, como eu falei para vocês, é uma degustação. Indo um pouquinho mais para frente, agora que eu fui para frente, eu voltei, né, gente? Pronto. Qual é o conteúdo da nossa próxima aula? É desenvolvimento infantil, primeira infância. E aqui eu faço uma colocação. Na primeira infância, nós vamos estudar o domínio cognitivo, domínio físico e domínio psicossocial. E eu explico para vocês melhor o que eu estou querendo dizer para vocês com relação à primeira infância. E depois nós vamos estudar a segunda infância e a terceira infância à luz desses domínios também, tá bem? E para finalizar, eu deixo aqui para vocês. Cadê, minha gente? O negócio agora não vai. Quando é para ir, não vai. Por onde que vocês podem entrar em contato comigo? Através do Instagram, via direct, @belodesenvolver.psico,
o e-mail belodesenvolver@hotmail.com, se vocês tiverem necessidade de algum material a mais que não está no Drive ou que vocês queiram indicações de outros livros, pode ir lá mandar mensagem para mim que eu respondo com o maior carinho. Eu olho meu e-mail todo santo dia. O canal do YouTube, que é esse que vocês estão, Belo Desenvolver. Assistam esse vídeo com carinho, vejam com calma, anotem as dúvidas de vocês e passem para mim que eu terei o maior prazer de respondê-las. E uma pessoa só, ela não faz um trabalho... Na verdade, eu me lembrei daquela história, né? Que uma andorinha só não faz verão. E o que eu quero dizer é que quando a gente caminha juntos, de mãos dadas, a probabilidade desse conhecimento, da gente ajudar uns aos outros, aumenta gigantescamente. Então, acredito eu que a minha maior missão seja contribuir com aquilo que eu mais tenho amor e afeto, que é pelo estudar. Então, eu compartilho com vocês tudo aquilo que eu já tenho estudado e informações que eu considero extremamente válidas, que em algum momento fez falta para mim, eu busquei. Então, eu vejo que compartilhar não existe nada melhor. Então, eu tenho essa frase: compartilhar faz bem. Eu aguardo vocês na próxima aula. Assistam o vídeo, anotem as dúvidas, como eu falei agora há pouco. Eu estou à disposição de vocês por esses canais de comunicação. Não se sintam sozinhos, porque sozinhos vocês não estão, tá bem? Grande beijo. Aproveitem tudo de melhor que vocês têm, tá bem? Tchauzinho e até a próxima. Gente, a próxima tá sendo bem próxima, tá? Agora